Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos estudar ciências. E na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre o planeta Terra. Pode ver no nosso livro, né? Ele traz ali que o nosso planeta Terra, ele é um dos 8 planetas, tá? Do sistema solar. O sistema solar é onde está localizado o planeta Terra. E entre esses planetas que tem no sistema solar, a princípio, a Terra é o único onde tem vida, onde tem pessoas. Então, nós vamos falar sobre o nosso planeta, o planeta em que nós vivemos. Na página 5 do livro, então, ele traz um tema que a Terra é redonda. Mas será mesmo que a Terra é redonda? Porque nossa Terra, ela é redonda e levemente achatada nas suas extremidades, tá? O que são as extremidades? São aqui nas beiradinhas dela, tá? Então, elas são levemente achatadas. Então, como que foi identificado, como que foi descoberto que essa Terra é redonda? Existem várias formas da gente identificar que a Terra é redonda, pessoal. Inclusive, tá? Fazendo várias observações. E um deles está representado ali no nosso livro, que é observar o mar, né? Quando a gente observa o mar, né, a gente vê o horizonte e se por acaso a gente está olhando para o mar e vem surgindo, né, aquele mar infinito e surge um barquinho, qual que é a primeira coisinha que a gente vê do barquinho? Muito bem, né? A gente vê a parte de cima do barquinho, como vocês conseguem visualizar aqui no livro, tá? Então, por isso que a gente consegue identificar que a Terra é redonda. Por quê? Porque a gente não vai enxergar algo vindo lá do infinito na linha reta, tá? Não tem como. A segunda etapa que a gente descobre que a Terra é redonda, né, é quando Aristóteles ele descobre, então, que a gente observa as estrelas. A Terra, tá, ela é redonda e dela a gente consegue observar as estrelas porque elas giram, ok? Por exemplo, a gente mora no Brasil, né? A gente consegue ver sempre as mesmas estrelas. Por quê? Porque a Terra gira, né? E no período da noite, ela está no mesmo lugar. Então, eu vou ver sempre as estrelas que estão pro lado que eu estou virada. Se fosse plana, né? Eu conseguiria ver várias outras constelações de estrelas que os outros países do outro lado, do outro polo, conseguem visualizar. O terceiro passo para a gente identificar que a Terra é redonda é através do eclipse. Quando acontece um eclipse, a gente consegue observar, né, que a sombra da Terra que aparece no eclipse lunar, por exemplo, ela é redonda. Outra forma é escalar uma árvore. Quando a gente sobe numa árvore bem alta, por exemplo, né, se a Terra fosse plana, né, fosse como esse mapinha aqui, nós conseguiríamos enxergar tudo ao nosso horizonte, nós conseguiríamos ver tudo. E a gente não consegue, a gente consegue visualizar somente até um certo ponto, né? Outro fato é quando a gente viaja num avião, né? A gente consegue visualizar inclusive a curvatura da Terra. Claro que não como os astronautas lá de cima, né? Lá do espaço, mas a gente consegue identificar a leve curvatura da Terra, tá? E por último, é observar a nossa sombra. Isso mesmo, o tamanho da nossa sombra. Quando a gente visualiza a nossa sombra, que o sol reflete nela, né, ela tem uma leve diferença do nosso corpo. Ela está muito maior ou ela está muito menor? Por quê, pessoal? Por conta, tá, do formato da Terra e por conta de como a luminosidade bate aqui. Depende muito de onde o sol está, para mim a sombra está refletida para um lado e para o outro. E a diferença do tamanho da minha sombra reflete por conta do formato oval da Terra e de onde o sol reflete. Será que essa é a forma correta de eu apresentar um globo para vocês? E se eu trouxesse o globo para vocês desse formato? O que vocês acham? Será que é certo? Está. Sabe por quê? Porque o globo terrestre, né, a Terra, ele está suspenso no ar, tá? Então, não importa
como ele está, né? Lá no espaço, ele não tem a parte de cima, a parte de baixo, a parte do lado. No espaço não tem isso. Por quê? Porque o espaço é infinito, né? O espaço ele não tem as posições. Os lados norte, sul, leste e oeste foram identificados aqui na Terra por nós para que fosse facilitada a visualização dos nossos mapas, da nossa localização, tá? Então, no espaço sideral não existe norte e sul, somente aqui na Terra, lembra? Então, sempre que a gente for observar um mapa, né, como esse aqui, por exemplo, a gente tem que olhar, né? Norte, que fica na parte de cima, sul, leste e oeste, tá? Para quê? Para que a gente consiga identificar as partes de forma correta no nosso mapa. Mas lá, falar sobre a força da gravidade. Na questão da força da gravidade, tudo que a gente derruba, tudo que a gente que cai, né, a gente diz que vai para o chão. Mas lembra também que a prof falou sobre a questão do planeta estar suspenso no ar e ele não ter uma posição correta, uma posição adequada? O planeta ele está em constante movimento e ao redor do planeta a gente tem uma força da gravidade que puxa tudo para o centro do planeta, que é para o chão, prende tudo que tem no planeta no chão. Por quê? Porque se não tivesse essa força da gravidade, todas as coisas se perderiam no espaço, tudo seria puxado para o espaço, né? Então a água também, né? A força da gravidade ela prende a água, ela prende o ar, ela prende a gente na Terra. Então aqui ao redor do nosso planeta nós temos a força da gravidade, que é o que prende, que segura, que força que as coisas fiquem somente no planeta Terra. É devido então à força da gravidade que a gente também não sente, né, que estamos de cabeça para baixo, que o planeta está em movimento. Então, as fotos registradas do satélite, né, elas mostram o nosso planeta Terra azul, né, que ele é formado pela maior quantidade de água, tá? Que as partes verdes ali, elas indicam que tem, né, a Terra, né, que tem uma vegetação muito grande, porém, o resto ali é tudo água, o nosso planeta é formado de água. Então, a frase "a Terra é azul" foi um astronauta que quando ele viu que ele foi ao espaço, e aí quando ele se depara com a Terra lá do espaço, a primeira frase dele é "a Terra é azul". E astronauta é chamado de Yuri Gagarin, em que ele foi o primeiro astronauta a visualizar a Terra do espaço em 1961. E vamos falar sobre a representação da Terra. A gente sabe que para representar a Terra, né, a gente utiliza o globo terrestre. É a principal forma de representar a nossa Terra. Então aqui é a melhor forma de se representar, né, o planeta Terra, ok? Além disso, além do globo terrestre, nós temos também o planisfério. O que é o planisfério? O planisfério é esse mapa aqui, né? Nesse mapa a gente tem todos os continentes e a gente sabe que ele é dividido, tá? De 4 formas. Ele é dividido primeiro pelos polos, né? Que aqui nós temos 2 polos, polo norte e polo sul, né? Que são essas partezinhas aqui. Tá? E o planisfério, ele representa o planeta Terra como se ele estivesse aberto, como se ele fosse plano. Porém, ele não é. Eles apenas abriram, tá? Para quê? Para que fosse fácil visualizar todos os países que nós temos no nosso planeta Terra, tá? Então, aqui a gente consegue visualizar os continentes. O que são os continentes? São as partes que formam, que os países formam. O Alasca, o Canadá, os Estados Unidos, México, Brasil, tudo isso aqui é a América. Está dividido em América do Norte, que é a parte de cima, e a parte de baixo, a América do Sul. Tem aqui, ó, a Europa, que é toda essa parte aqui, tá? Nós temos a Ásia, que são os continentes, né? E nós temos a África e nós temos a Oceania. E além disso, nós temos também aqui a Antártica, né? Que são 6 continentes, tá, pessoal? Que nós trabalhamos no nosso planeta. Então, a Terra, até onde se sabe, é o único planeta que tem vida. Então,
Nos outros planetas ainda não foi descoberto vida. Portanto, a gente vai falar de onde a gente encontra as vidas aqui na Terra, né? Em todos os lugares. Onde a gente visualiza, onde a gente pode imaginar, existe vida, principalmente no deserto, em lugares muito frios, né? Principalmente nos lugares congelados, como a gente pode ver que existem os ursos, pinguins nos polos, né? No deserto existem lagartos, existem cangurus, existem vários tipos de animais, de cobras, tá? E também em lugares onde a gente nem pode imaginar, lugares muito quentes ou lugares muito frios. Que tipo de animais que existem nesses lugares? Os micro-organismos, por exemplo, né? No vulcão, a gente sabe que existem micro-organismos que vivem ali, né? E esses micro-organismos, eles têm sim vida, né? No solo a gente sabe que tem vida, no mar, tá? No ar. Na água, o que a gente consegue observar, né? A gente observa, então, que no mar existem peixes, tubarões, golfinhos, vários tipos de animais que a gente nem imagina também que pode ter. Solo. Como que a gente sabe que tem vida no solo? Através dos micro-organismos, né? Que micro-organismos são esses? A gente encontra bactérias, a gente encontra as minhocas, né? Caracóis. Vimos também as formigas, então existem vários bichinhos que a gente também, né, não consegue visualizar e outros bichinhos que nós conseguimos fazer a visualização deles, como minhocas e formigas. Além dos seres vivos, a gente encontra também os seres que não têm vida, como a pedra, a água, a areia, entre outros que a gente pode visualizar que não têm vida, mas que também fazem parte do nosso planeta Terra. Então, finalizamos por aqui, pessoal. Beijinho, boa sorte para vocês, tá? Até a nossa próxima